Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante. Livro de Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante. Gente, eu sou fã dos meninos da Fonte da Vida. Eles não têm problema. Vou falar para os pais que estão aqui, eles não estão aqui. Se vocês não atrapalharem, desculpa aí, se vocês não atrapalharem, não fizer aquela carinha, ai meu Deus, levar de novo na igreja, eles vão ser explosivos nessa geração de poder de Jesus. Quem recebe diz amém. Agora os pais vão dizer, nós não vamos atrapalhar, nós vamos impulsionar e explodir juntos. Quem pode dizer glória a Deus? Porque, meu Deus do céu, falou que é para vir para a igreja, acabou, lá vou eu. Louvado seja o Senhor, amém. Livro de Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Fala comigo. Temor. Não medo. Temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. E o anjo, porém, lhes disse, não fiquem com medo, guardem o temor. Aqui vos trago uma boa notícia. Aqui vos trago algo bom, de grande alegria, não pequena alegria, de grande alegria. Talvez você tenha pessoas perto de você que confundem um pouco o temor com o medo, e alguns grupos estão com temor e outros com medo, né? Jesus está voltando, misericórdia, Jesus, e agora, meu Deus, né? Jesus está voltando, oh glória a Deus, aleluia. Então, essa diferença, o temor gera uma grande alegria, porque o temor tem a convicção, tem a certeza, tem a confiança de que mesmo que fatos diferentes possam acontecer, aquilo que o Senhor determinou vai acontecer. Esse é o temor. O medo é diferente, ele atormenta. O medo é como a ansiedade, para lá e para cá, para lá e para cá, e não produz nada. O medo faz aquilo que eu não preciso ter. O medo é aquele que me faz ver cada vez menor diante daquilo que me atormenta. E aquilo que me atormenta ficar cada vez maior. Então, o temor e o medo, eles ficam naquela dualidade. E a gente caminhando, às vezes pensa, Senhor, eu estou temendo ao Senhor, mas eu estou com muito medo de que isso ou aquilo aconteça. Porque às vezes é possível os dois andarem juntos. E aqui o anjo acertou, pá, né? Pá. Então o que eu faço com medo? Muitas coisas você pode ter aprendido. Mas antes de prosseguir, o Espírito Santo está me conduzindo para falar algo com relação ao medo. Por tudo que você aprendeu para fazer com medo, uma coisa você não pode deixar de fazer. É aproveitar este medo para te conduzir a alguma atitude de prudência. Amém? Fala comigo, atitude de prudência. Fala, atitude de prudência. Quando o anjo disse aqui, olha, não tenham medo, não fiquem com medo. Continue com o temor, porque na obediência vocês vão ter grande alegria. E eu vou instruir vocês. Uma atitude de prudência Deus sempre tem quando você enfrenta esse adversário perigoso, mas não invencível, que se chama medo.
Uma atitude de prudência, Deus sempre te dá. E nessa hora você pode buscar. Nessa hora você pode dizer. Porque às vezes nós ficamos lutando, medo vai embora, medo vai embora, medo vai embora. Mas a Bíblia não diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo vai embora, e ele se evoluma, ele se evoluma, ele se evoluma, porque ele não vai embora. Quantos já perceberam que ele volta? Diz, é verdade. Ele não vai embora. Mas quando nós o lançamos fora da nossa frente, porque nós vamos passar com ele ou sem ele, Deus nos dá uma atitude de prudência para prosseguir. Em todos esses medos que eu e você enfrentamos hoje, agora, Deus tem um passo, uma atitude de prudência para que você e eu possamos tomar. Você entende? O inimigo tenta confundir para que eu e você fiquemos paralisados, não façamos nada. Eu só posso orar, só posso orar. Orar é muito bom. E oramos e Deus nos revela. O Salmo 119 diz assim: Senhor, eu te peço, me revela segundo a tua palavra. A oração tem resposta, não só aquela que eu quero ver, mas tem resposta para aquilo que eu devo fazer nessa hora. Se diante de um medo tão grande você não tem nenhuma atitude de prudência, tem resposta te esperando. Você precisa agir. Bom, vamos falar com exemplos. Eu vou atravessar a rua. Eu tenho muito medo de atravessar a rua. Olha, eu tenho medo. Eu sei que tantos acidentes, eu tenho muito medo. Olha, eu estou paralisada pelo medo. Eu não posso atravessar a rua porque eu tenho medo. Pois então você precisa atravessar a rua? Pois tenha uma atitude de prudência. Diga para quem está perto de você: vamos olhar se vem carros, vamos ter o cuidado para atravessar, vamos prestar atenção no sinal, vamos fazer tudo o que está nas nossas mãos, porque aquilo que não está nas nossas mãos, Deus já está realizando. Agora o que o inimigo quer? Feche os olhos e vá. Fala comigo: cala a boca, Satanás. Fala: o meu Deus me dá o livramento, me ensina como agir. E assim como fez com Davi, ele tinha vitórias por onde andava, porque tinha ousadia e prudência. Glória a Deus. Assim como o anjo disse aquele dia: olha, não fiquem com este medo. Eu trouxe uma boa nova de alegria, e eu vou mostrar porquê, e eu vou contar também o que vocês precisam fazer. E hoje, verso 11, aleluia, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém. Deus não te deixa de maneira alguma sem caminho para andar. Deus não te deixa de maneira alguma sem força para caminhar. Deus não te deixa de maneira alguma sem instrumentos para a sua batalha. Mas Ele sempre diz: vamos, eis que estou contigo. Então a palavra, Ele disse: vamos, vejamos, até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A manjedoura
é uma promessa que se cumpriu. A manjedoura é uma palavra de Deus que veio a nós e se cumpriu. A manjedoura é muito mais do que aquilo que nós hoje podemos falar. Mas a manjedoura é aquilo que Deus declarou que iria acontecer. E aqui eles estavam recebendo e vendo o cumprimento de uma promessa. Essa promessa estava lá em Isaías. Essa promessa estava há muitos esperando, com muitas pessoas aguardando e declarando: o Salvador viria. Mas cada detalhe do que ele disse que iria acontecer, aconteceu, para que eu e você percebêssemos que nos nossos maiores medos ou menores, Deus sempre tem uma atitude, um plano, um passo revelado por Ele, para que possamos continuar em vitória. Essa é a manjedoura. Essa é a manjedoura, como disse o bispo, né? Não porque tiveram dó, ninguém andaria tanto por dó de quem nem conhecia, nem sabia se existia, mas porque sabiam de uma promessa, conheciam uma promessa. E então aqui nessa manjedoura, se ele não tivesse, por que tantas pessoas tentam apagar às vezes a verdade de Cristo vindo em forma humana, né? Porque não podem negar que ele veio, não podem negar. Irmãos, não tem um país que não se fala do Natal. Pode-se até fugir do foco, mas o Natal existe em todos os países dessa terra. Por quê? Isso é natural? Não é. Isso é sobrenatural. Mas por que tantas pessoas tentam dizer, porque se Jesus não tivesse nascido naquela manjedoura, ele não poderia ter morrido no seu e no meu lugar, e nós estaríamos no inferno e não no caminho da eternidade. Entende? Então não é só um desvio, não, porque aqui se cumpriu o que o Senhor havia prometido. A promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu. Como ele disse, como os profetas declararam, como os filhos, como aqueles que estavam recebendo o ensino, esperavam. E aí então nesta promessa que se cumpriu, é que nós temos o sim para todas as nossas promessas. Quem pode dizer aleluia? Então lá no livro de Coríntios ele diz, olha porque essa luta, porque o inimigo quer que possa desviar o foco. 2 Coríntios 1, 19 a 22. Porque ele não consegue tirar aquilo que foi feito. E hoje nós vemos pessoas, reportagens, e as pessoas ficam comentando desse poder dessa época, né? Como as pessoas se voltam. Ah, é o Natal. Por quê? Isso não é natural. Então poderia fazer isso em outro momento? Não é assim? Poderíamos fazer isso em outro momento. Mas fala com a sua irmã, com o seu irmão do lado, fala, é o poder daquela manjedoura, que muitos desprezam, mas é o poder do nascimento do nosso Senhor. Então aqui essa promessa diz assim, verso 19, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim não. O apóstolo Paulo estava aqui contando da obra que eles estavam fazendo, mas sempre nele houve o sim. Vamos ler juntos verso 20? Porque quantas são as promessas de Deus, quem pode dizer aleluia? Foi cumprido, e nele nós temos o sim. Olha a batalha. Por quê? Ninguém pode negar. Algo que foi prometido, algo que foi profetizado, se cumpriu literalmente, detalhadamente. Deus não se esquece do seu detalhe, nem do meu detalhe.
Deus não deixa de ver o seu pedido detalhado, né? Deus não se esquece da oração detalhada ou da oração curta ou de qualquer outra, porque Ele tem uma promessa para mim e para você, que se orarmos no nome de Jesus, Ele nos atende. E essa é a convicção que temos, que se orarmos nesse nome, Ele nos atende. É promessa. Em nome de Jesus, nós oramos e a palavra diz, por nosso intermédio, em nome de Jesus, a igreja ora, em nome de Jesus, a promessa é, eu vos atenderei. Aleluia! Eu não sei, talvez hoje você tenha um pedido impossível. Talvez hoje você tenha um pedido angustiante. Talvez hoje você tenha um pedido aflitivo. Na verdade não é o pedido que é aflitivo, é a circunstância. Pedir a Deus é bênção. Falar com Deus é bênção. Clamar a Deus é bênção. Mas às vezes tem coisas angustiantes. E eu ouvi uma vez alguém dizendo, alguém questionando, né? Você tem tantos problemas e eu não tenho, como diz lá o livro de Provérbios, né? Aparentemente, né? E eu não tenho problemas, e você fica aí pedindo a Deus, e eu não. Olha como eu estou, eu não preciso fazer isso. E eu vi essa história, alguém dizendo que acontece que quando nós pedimos a Deus, quando temos alguma dificuldade e pedimos a Deus, nós nos aproximamos, e eu fico mais perto, e o inimigo engana alguns dizendo que eles não têm o porquê de pedir a Deus, portanto eles não se aproximam. E quem não se aproxima de Deus, se aproxima do inimigo. Então talvez o pedido hoje, a circunstância hoje seja aflitiva, mas o pedir a Deus é bom, é livramento, é resposta. A promessa de Deus já tem o sim em Jesus. E Jesus nasceu, e Jesus está vivo, e o seu nome é Emanuel, é Deus conosco. Ele morreu, mas ressuscitou, e o Espírito Santo está em nós, e é Deus conosco, que além de atender, intercede através de nós. Essa aflição, essa angústia, levanta suas mãos, vamos falar com Ele. Ele é o Senhor da igreja, e é tão presente, que nessa hora está livrando essa aflição, está entrando neste lugar que você está angustiado por isso, e você pode agora confiar, porque mais uma vez uma promessa está se cumprindo na casa dele. Ele disse, eu lhes ouvirei. Então fala comigo, Senhor Jesus, querido Senhor Jesus Cristo, pega essa causa, põe a tua mão. O Senhor prometeu, dá o livramento, Senhor. Eu creio, eu confio, porque é no teu nome que o Pai nos atende. Amém. Amém? Então essa promessa, é por isso que a luta continua, mas a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, quero que você abra agora conosco, Isaías 43, verso 10 a 13. Essa graça de Deus, de podermos ter o acesso, de podermos conhecer este sim. Quem é Jesus? Jesus é o sim de Deus para a minha vida, para toda promessa. O que é o nascimento de Jesus? Para mim, é o cumprimento da promessa. E a revelação de que todas aquelas que eu tomar posse em Deus, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Então Ele está nos mostrando aqui. Mas para que o Pai quer que nós possamos então ter as promessas? Bispo, porque Ele me ama, amém, glória a Deus, né? Pergunta para o seu irmão, por que você acha que Deus quer responder sua oração?
Escuta. Fala, por que você acha? Me fala um motivo. Por que você acha que Deus quer responder a sua oração, além dele ser bom, além dele ser misericordioso, além de ser gracioso? Por você, por que você acha que Deus quer responder a sua oração? Né? Por quê? Porque Ele nos ama? Amém. Porque Ele nos ama. Mas por quê? Qual o propósito? O livro de Isaías, capítulo 43, verso 10 a 13, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que a saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois o quê? Vós sois o quê? Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Vamos ler juntos? Agindo. Deus quer responder também, para que sejamos testemunhas. Glória a Deus. A testemunha vê, ou a testemunha recebe em si mesma. Não tem outra maneira de testemunhar. Ou você vê a sua oração sendo respondida por alguém, ou você vê aquilo acontecendo, isso é testemunha, ou você recebe na sua vida aquilo que você pediu, aquela impossibilidade que havia acontecer. A testemunha, ela tem que presenciar. Você não vai ficar ouvindo somente de milagres. Você não vai ficar somente lendo sobre milagres. Como até hoje isso tem acontecido na sua vida, muitos milagres aconteceram em você. Muitas respostas você já teve. Mas o Senhor disse, não tem nada, não tem nenhum lugar, não tem pessoas que a mão dele não possa alcançar. Tudo aquilo que Deus tem para te responder, Ele tem promessa e a mão dele vai alcançar, para que você possa testemunhar. Às vezes achamos que testemunhar é só contar. Testemunhar é presenciar. Você não pode ser uma testemunha se não presenciou. É isso, pastora? É? Você não pode. Você não pode falar algo se você não viu, se você não está. Mas a Bíblia diz que você vai presenciar, você vai testemunhar a salvação da sua casa, a salvação dos seus parentes, a salvação daqueles por quem você tem orado. Você vai ver acontecer. Deus está agindo. Agindo Deus, ninguém impedirá. Aí nós lembramos poder. Porque o Senhor disse. Porque lá na frente o apóstolo Paulo disse. Ninguém pode fazer a sincronia que Deus faz. Ninguém pode fazer alguns feitos que nós já presenciamos, que nunca conseguiríamos alcançar, e hoje olhamos e falamos, meu Deus, como aconteceu? Porque agindo Deus, ninguém impedirá. E lá atrás, lá em Coríntios, quando lemos, ele diz que esse Jesus, aquele da manjedoura, aquele cumprimento da promessa, Ele é o sim de Deus para essas promessas, circunstâncias aflitivas, mas tem promessas que eu e você temos orado, e todas vão acontecer, e todas você vai presenciar, e todas você vai dizer, glória a Deus.
Porque todas essas promessas, Ele tem o passo a passo, o detalhamento, para como andar, como presenciar, como agir, e até aqueles medos que eu disse no princípio, que talvez você tenha dito, eu sabia que o medo não ia embora, eu já sabia. Você vai ter o seu passo a passo, para vencê-lo. Lembra do que diz a palavra? O seu banquete é na presença dos seus adversários. A vitória é melhor. Vamos ficar em pé, queridos. Obrigada, Jesus. Ah, Senhor Deus. Talvez hoje você está aqui com alguns pedidos, né? Dizendo, Jesus, eu tenho tantas coisas para te agradecer. Você tem? Você pode contar para alguém uma bênção desse ano? Conta para alguém aí perto de você. Fala, irmão, uma bênção dessa semana. Vai. Eu acho que ele sabe. Não sabe não, irmão. Pode contar. Uma bênção dessa semana. Essa é novinha. Olha, essa é da agora. Fala essa de Jesus. Conta aqui para ele. Olha, aquela bênção que eu esperava. Eu fui curado. Você está... Não. Abre a boca e conta, irmão. Eita, vira para o do lado aí, ó, pode contar. Falei, irmão, olha, eu recebi uma notícia hoje de alguém que melhorou. Eu recebi a notícia hoje de uma porta. Aí, de uma porta que abriu. Destrava aí, ó. Uma porta que abriu. Irmão, essa semana eu recebi uma bênção. E eu quero dizer para você, isso é promessa se cumprindo na minha vida. Fala, não é porque eu sou bonitão ou bonitona, não, mas é porque tem promessa cumprida na minha vida. Conta para ele. Eu sou testemunha disso, olha só. Aconteceu, irmão. É Jesus cumprindo palavra. É Jesus fazendo aquilo que o homem não faz. É Jesus curando. É Jesus fazendo.